gente continuando a nossa fisiologia renal. Vamos falar agora do primeiro segmento de túbulo, né? Então tá aqui a imagem bonitona, o néfron, olha lá, né? Onde a gente viu que cada pedacinho desse recebe um nome. Agora a gente vai começar a falar de cada pedacinho. Então vamos começar pelo primeiro, lógico, que é o túbulo contorcido proximal. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra o néfron e mostra as diferentes células que compõem os diferentes pedacinhos do sistema de túbulos. Então, no geral, basicamente, a gente vai ter todo o sistema de túbulos revestido por um tecido epitelial simples, tá? Basicamente, vão ser dois tipos de epitélio que a gente vai ver, é o que a gente está observando na imagem. A gente vai ter porções onde as células são cuboides, ou seja, epitélio cúbico simples, que vai ser a maior parte do néfron. Ó, então aqui, célula cúbica, mas tá vendo? Essa célula é diferente dessa, ó. Essa tem uma franja que essa aqui não tem, né? Aqui também, ó, célula cúbica. Então esse é um tipo de epitélio que vai ser o predominante, o que a gente vai observar com maior frequência. Então o epitélio cúbico simples é o mais frequente no néfron, no sistema de túbulos. E o outro que a gente vai ter é epitélio pavimentoso simples, ou seja, com células achatadas, células menores, que vai estar justamente na porção fina. Então as porções espessas, que a maioria vai ser formada por epitélio cúbico simples. E a parte fininha, que é aquela da alça de Henle, é epitélio pavimentoso simples. É isso, são dois tipos de epitélio, cúbico simples e pavimentoso simples. Pavimentoso simples, célula fina, vai estar na porção fina do néfron. E o cúbico, célulazinha cúbica, vai estar na parte onde a gente tem um calibre maior desse túbulo, tá bom? Então, de uma forma geralzona. Agora vamos dar foco aqui ao segmento que a gente vai começar a explorar, que é o túbulo contorcido proximal. Então, para a gente entender os processos que acontecem nesse segmento, é importante a gente conhecer o epitélio que reveste esse segmento. Então a gente está vendo aí, ó, essa célula bonitona aí, ó, né, cuboide, ou seja, cabe coisa beça dentro dela, cheia de mitocôndrias, tá vendo aqui? Parece umas lagartinhas, né? São as mitocôndrias que vão estar aqui, o núcleo aqui, bonitão, cheio de complexos de Golgi, retículos endoplasmáticos, enfim, a célula que tem todo o aparato citoplasmático. E a gente observa aqui que, então, esse segmento vai ser todo forrado por epitélio cúbico, células cúbicas, uma camada só, simples, e essas células têm essa franja, que as pessoas falam assim, borda em escova, que são as microvilosidades, que nada mais é do que projeções da membrana, ó, parece até um pente, né, olhando assim. Então a gente vai ter esse monte de montanhinha em toda ela, né? Tenta imaginá-la 3D, então um cubo cheio dessas franjinhas, dessa bordinha, como se fosse uma escova mesmo, né? Onde a gente vai ter essas especializações de membrana, que são, na verdade, projeções da própria membrana, né? Então, essa célula, ela possui uma membrana maior do que a de baixo, ó, porque essa membrana sobe e desce diversas vezes, tá? Isso faz com que a gente tenha uma superfície de membrana maior. A gente observa esse tipo de célula com microvelocidades geralmente em áreas que tem, por exemplo, grande absorção, para a gente ter uma grande superfície de contato. Por exemplo, o epitélio intestinal, ele apresenta microvelocidades, né? Porque lá a gente precisa fazer a absorção dos nutrientes. Então eu preciso ter bastante membrana para ter bastante transportador. Pensa no transportador como o cara que vai fazer o resgate da molécula, que vai capturar a molécula. Quanto mais membrana, mais transportadores, ou seja, mais elementos de resgate de moléculas, né, de absorção. Então a gente aumenta a superfície de absorção. Aqui a gente fala em reabsorção, porque as moléculas que vão estar dentro do túbulo, lembram? Elas estavam no sangue. Então elas vão passando pelo túbulo e elas vão retornar para o sangue, tá bom? Por isso que a gente fala em reabsorção. Lá no intestino a gente fala absorção porque vai ser a primeira entrada da molécula no sangue. Ela não estava no sangue, ela entrou pela boca e passou pelo tubo digestivo, e aí ela vai entrar no sangue lá no epitélio lá que reveste o intestino, onde a gente vai ter a absorção de nutrientes. Então aqui a gente fala em reabsorção, tá? De retorno da molécula para o sangue.
E aí o que que acontece, gente? Então tá a célula aqui, ó lá, bonitona, tá vendo? Ó? Cheia de membrana, cheia de transportador, cheia de mitocôndria para dar conta de movimentar bastante transporte ativo também que vai acontecer nessa célula. Aí a gente vai ter o seguinte, essas microvilosidades, a presença delas vai fazer com que esse segmento de túbulo ele seja capaz de reabsorver até 65% do filtrado glomerular. Então é muita coisa, tá? Então, a 65% já se resolve logo de cara. O restante vai ser à medida que esse filtrado vai avançando aí ao longo do néfron, tá? Então aqui a gente vai ter 65% de reabsorção. Graças a microvilosidades. É o único segmento de túbulo que tem microvilosidade. Tá? O resto vão ser células cúbicas, mas não vai ter essas microvilosidades na membrana apical. Estão vendo aqui? Não tem. É só no segmento do túbulo contorcido proximal que a gente vai observar isso. Então vai ser o principal, é onde a gente vai ter a reabsorção da maior parte das coisas. Aqui, um desenho que eu faço, né? Já apresentei semelhante em outros vídeos. Então a gente vai ter o seguinte, então para ficar mais fácil de observar o que acontece, tá? Então vamos ampliar, ver a célula agora. A gente vai ter, ó, a reabsorção, né, envolvendo 3 espaços, lúmen tubular, eu já comentei isso em outros vídeos, interstício e capilar. Então esse processo de reabsorção, ele envolve a passagem da molécula do lúmen tubular para o sangue. Então ela vai ter que atravessar por todos esses espaços aqui. Então a gente vai ter ela podendo atravessar a célula, saindo do lúmen, atravessando a célula e chegando no interstício, através de um transporte transcelular, e isso depende de transportadores de membrana, tá? Então atravessa a célula e a gente vai ter moléculas que vão passar entre as células, a gente chama isso de transporte paracelular. A gente vai ter as duas formas. A que vai acontecer com maior frequência é a transcelular, tá? E aí a molécula chega no interstício. A gente já viu que do interstício para o sangue, sempre elas, né, gente? Forças de Starling. Então a gente vai ter a atuação das forças de Starling com destaque à pressão coreosmótica, que vai ser a mais importante nesse processo. Bom, então vamos entender como é que acontece. Vamos começar a falar aqui, ó. Então, nesse vídeo que a gente vai falar, ele vai acabar servindo de base para a gente entender e aplicar nos outros segmentos, tá? Em boa parte dos segmentos, o processo vai ser semelhante, ou seja, o que vai desencadear a reabsorção vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem o seguinte, gente, olha só. A gente tem a membrana voltada para o lúmen tubular, a gente chama de membrana apical. A membrana voltada para o interstício, a gente chama de membrana basal, porque aqui a gente vai ter quem? A lâmina basal, passando bem por aqui assim, tá bom? Eu não botei no desenho para não ficar muito poluído com muita coisa, para facilitar a visualização. E a gente vai ter essa membranazinha, tá vendo? São células cúbicas, mas ela tem essa parte da membrana que entra assim, ó, essa membrana lateral, que a gente chama de membrana basolateral. Então, na membrana basolateral, a gente vai ter um distanciamento entre as células. E aqui, interstício. Tem um espacinho, tá? Entre elas. Elas vão estar mais próximas aqui na porção apical. E depois elas vão dar uma estreitada aqui, uma cinturada. E a gente vai ter um espaço. Por que eu estou falando isso? Porque nesse ponto, nessas membranas, a gente vai ter o elemento que vai ser impulsionador de todo o processo de reabsorção, que é a bomba sódio-potássio, que é a bomba mais famosa que existe, né? A bomba sódio-potássio, você sabe, quando a gente usa esse termo bomba para um transportador, significa que ela faz o transporte contra o gradiente de concentração. Ou seja, ela pega a molécula, ela tira ela do local que ela está menos concentrada e joga para o local de maior concentração. E para isso ela precisa de energia. Contra o gradiente sempre é um transporte na marra, na força. Porque naturalmente as moléculas tendem a seguir o gradiente. O que significa isso, gente? Do ponto de maior concentração para o de menor concentração. Esse processo é um processo natural, é um processo passivo, não tem gasto energético. Agora, quando você tem que fazer o inverso, a célula precisa jogar uma partícula do meio de menor concentração para o de maior, ou seja, contra o gradiente, isso requer um gasto energético.
Por isso que a gente tem um monte de mitocôndrias nessas células para fornecer o ATP para essas bombas funcionarem. Fazendo o quê? Botando o sódio para fora e o potássio para dentro. A gente sabe que o sódio é o principal íon extracelular. Então ele está mais concentrado aonde? Nos ambientes fora da célula. O que é ambiente fora da célula? Interstício, sangue, né? E dentro da célula a gente tem uma concentração maior de potássio. Então a bomba ela faz o transporte no sentido contrário do gradiente, né? Ela vai pegar o potássio que é menos concentrado fora e jogar para dentro da célula onde ele é mais concentrado. E o sódio ao contrário. Ela vai pegar o sódio que é menos concentrado na célula e transferir ele para o ambiente onde ele já tem muito. E aí para isso precisa de energia. Por que essa bomba faz isso, gente? Por que ela vai ser tão importante? Então ela é o elemento primário de todo o processo de reabsorção, tá? Tudo que vai vir na sequência depende da atividade das bombas sódio e potássio. E isso vai se manifestar em todos os segmentos de túbulo onde o epitélio é cúbico. A gente vai ter essa bomba impulsionando esse transporte via transcelular, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, a gente vai ver isso lá no segmento espesso de alça de Henle, túbulo contorcido distal e também lá no ducto coletor. O papel importante dessa bomba, impulsionando, iniciando todo o processo de reabsorção. Então, quando essa bomba funciona, né, então vai estar todas as membranas basolaterais cheias delas, a gente vai ter, então, essa expulsão do sódio vai fazer com que as concentrações de sódio dentro da célula fiquem sempre muito, muito baixas. E aí isso vai favorecer o quê? Vai produzir um gradiente de difusão do sódio. Vamos entender isso aqui, ó. Então a gente vai ter nas membranas apicais canais de sódio. E no filtrado glomerular, a gente vai ter um monte de sódio. Por quê, gente? O sódio é o principal íon aonde? No sangue. A composição sanguínea molecular, ela em boa parte, ela vai determinar a concentração do filtrado glomerular, a composição, melhor dizendo, do filtrado glomerular. A gente viu isso. Os elementos que estão em grande quantidade no plasma e que atravessam a barreira de filtração, eles vão compor esse filtrado. Então, são elementos, né, a gente sabe, para atravessar tem todos aqueles critérios, pequeno e tal. Então, quando eu tenho muito sódio no sangue, eu vou ter muito sódio também no filtrado. Esse aumento desse material no sangue, ele vai se refletir no filtrado também. Então, naturalmente, a gente já tem uma concentração maior. O principal cátion plasmático é o sódio. Né? O principal íon extracelular é o sódio. O sódio é o grande cara que vai impulsionar o material para dentro das células. A gente vai ver. Então ele vai ser um grande líder. Por que ele é esse líder que vai guiar todo mundo? Tipo assim, ó, não vamos cair no xixi, gente. Vamos ficar nesse corpo que é melhor. Não vamos cair no esgoto. Vamos ficar por aqui, que tá bom. Então ele vai ser o guia e vai puxar uma galera com ele. Ele vai ter esse poder, entre aspas, né? Tô aqui usando figuras de linguagem só para tentar ficar mais claro, porque eu sei que esse é um assunto às vezes muito espinhoso, porque envolve essa biologia celular mais, né? A fisiologia renal, ela é baseada numa fisiologia celular, né? Mais propriamente do que muitas outras fisiologias de outros sistemas. Então a gente vai ter o seguinte, ó, essa bomba sódio potássio funcionando continuamente, e o objetivo dela, ela funciona para quê? Para manter as concentrações de sódio sempre baixas na célula. Então ela fica expulsando o sódio direto, aqui dentro fica pouco sódio. E aí isso vai favorecer a entrada do sódio que está onde? No lúmen tubular, dentro do túbulo, na luz do túbulo. Então isso vai produzir um gradiente favorável para a difusão do sódio. E aí o sódio vai entrar de montão nessa célula. E aí ele entra e sai por onde? Pela bomba, tá? Então isso favorece essa reabsorção do sódio. Então elemento primário, bomba sódio-potássio. Tá bom, gente? Ela vai ser a grande impulsionadora. Por isso a necessidade de muito oxigênio, de uma boa perfusão renal, para chegar bastante oxigênio, para produzir bastante ATP, para manter essas bombas ativas, tá? E a gente manter esse fluxo de sódio, e a gente vai ver que o sódio é o grande cara que vai guiar todo mundo. Tipo, nada de latrina, nada de esgoto, nada de sair desse lugar. Vão ficar circulando nesse corpo, que vai ser mais vantagem pra gente, né? Brincando assim. E aí ele vai ser responsável em fazer
dar carona para uma galera para voltar para cá. O objetivo é chegar no sangue, tá bom? Então nesse vídeo a gente fica por aqui e a gente continua falando mais do túbulo convencido proximal no próximo vídeo. Então a gente se vê.